O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, chegamos hoje à conclusão do capítulo 6 do Evangelho de São João, onde tivemos a oportunidade de aprofundar a nossa fé na presença de nosso Senhor, naquele sacramento do seu corpo e do seu sangue, sob as espécies de pão e de vinho. Fazendo uma passagem rápida pelo capítulo, nós vimos a caridade de um menino que deu tudo o que ele tinha, os 5 pães e os 2 peixes, e assim fez com que Jesus pudesse fazer o milagre da multiplicação. Depois, nosso Senhor esperava a fé dos seus ouvintes ou daqueles que tinham testemunhado o milagre, e não foi bem isso que aconteceu. Nosso Senhor se deparou com um povo que queria vida fácil. Muita gente, infelizmente, até os dias de hoje, procura religião, procura igreja para ter os seus milagres, seus problemas resolvidos, muito dinheiro no bolso, prosperidade e coisas do gênero. Nosso Senhor reprovou esse tipo de gente. Lembram? Vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram e encheram o bucho. E começa toda uma discussão sobre o pão do céu. Enquanto aqueles lembravam que Moisés tinha alimentado durante 40 anos o povo com maná, porque certamente queriam que Jesus fizesse um pouco mais, não é? Quem já tinha multiplicado os pães num dia poderia por vários anos fazer a mesma coisa e todo mundo viver tranquilo sem precisar trabalhar, sem precisar fazer esforço. Não é bem isso que nosso Senhor deseja. Eu sou o pão da vida. Inicialmente diz, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. E depois na discussão vai dizer, eu sou o pão vivo. O pão que eu darei é minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem não comer de minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Aí passa a descrença, não apenas daquele povo que estava ouvindo, mas também a descrença dos seus próprios discípulos. Esta palavra é dura. Meus filhos, nunca foi dito a ninguém que ser católico é fácil. Eu estou usando propositadamente a palavra católico e não a palavra cristão. Por quê, padre? Por que não diz cristão? Muito simples, muita gente que se vê como cristão não acredita até hoje no que Jesus falou. É o meu corpo, é o meu sangue. Tem muitas comunidades protestantes ou de raiz protestante por aí, porque nem todo mundo aceita quando eu falo desse jeito, esse povo é tão dividido, Deus do céu.
Uma vez eu fiz uma observação, os protestantes, a pessoa veio reclamar, dizendo que esses evangélicos de esquina não são protestantes. Protestante é só a igreja fulana, beltrana e cicrana. Paciência, se até eles estão divididos. Mas uma coisa que os une é a falta de fé na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Isso une todos eles. Eles fazem um teatrinho chamado Santa Ceia, onde pegam um pão comum e um suco de uva. Antigamente era kisuke, depois evoluiu para tangue, hoje em dia já tem os sucos integrais, né? Naquelas garrafas bonitinhas, cara para chuchu. E se for comprar em Laranjeiras, mais ainda, que aqui tudo é muito caro. Mas no entendimento deles, aquilo representa, simboliza, é como se fosse, mas não professam a fé nas palavras literais que nosso Senhor Jesus Cristo falou. É o meu corpo, é o meu sangue, o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna. Palavra dura. Palavra dura. Os judeus não suportavam quando se falava de sangue. Segundo o Antigo Testamento, comer qualquer carne de animal que tenha sido sufocado, ou seja, que não foi sangrado até a última gota, seria a pessoa tornar-se impura. Até hoje tem gente que procura voltar às práticas judaicas. Eu já disse várias vezes, o antigo prepara para a realidade que é Cristo no novo. No tempo do Antigo Testamento, tempo da preparação, se falava de leis de pureza ritual. Entre essas purezas rituais, ninguém podia comer sangue, porque eles diziam, no sangue está a vida. Então, tem muita gente que deveria estar vivendo na realidade de Cristo, mas prefere voltar às práticas do tempo de antes de Cristo. Não vai comer sangue. Então, já sabe, sarapatel, babau. Não se come, né? Brincadeirinha. Acho que eles esqueceram daquela outra passagem do Evangelho, onde Nosso Senhor diz que o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque sai do coração. Esqueceram. Bom, mas a palavra é dura. A palavra é espírito e vida, é necessário o dom da fé. Não é à toa que em cada Santa Missa, imediatamente na consagração, é dito mistério da fé. No rito antigo, isso é dito com o padre quase sussurrando as palavras no meio da fórmula da consagração. Hoje é dito para todo mundo ouvir, a gente faz aquela aclamação, anunciamos, Senhor, vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. É mistério de fé. Nosso Senhor falou, isso já deveria ser motivo suficiente para a gente crer. Essa palavra é dura, quem pode suportá-la? É mistério de fé. É a ação de Deus em nós, que nos dá o dom de crer. É a nossa abertura a Deus, porque foi Ele que falou. Esta palavra é dura, quem pode suportá-la? Jesus não volta atrás, não volta. Não fica dizendo, peraí, deixa eu me explicar direito. Não. Esta palavra é dura, Senhor, mas esta é a verdade. Quantas durezas que Jesus falou, não é verdade? Pensemos, reflitamos. Porque hoje em dia tem a tendência de querer forçar a igreja a abdicar, abandonar, rejeitar o que nosso Senhor falou como verdade, porque hoje em dia ninguém faz mais isso. Casamento, por exemplo, os dois serão uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separe. Hoje nós lembramos de novo na carta aos Efésios, e mais bonito ainda, o casamento de um homem e de uma mulher comparado com a aliança de Deus com o seu povo. Na aliança, um se entrega ao outro para ser uma só coisa. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. No Antigo Testamento, esta era a fórmula da aliança.
Não é à toa que São Paulo, falando de como o casal, um deve se entregar pelo bem do outro, coloca como referência Cristo e a igreja. A igreja para com Cristo e Cristo que dá a vida pela igreja. É assim que o casal deve agir. Sede solícitos uns aos outros, como Cristo se dá à igreja e a igreja deve se dar a Cristo, seja assim marido e mulher. Olha que beleza. Agora, se dois imaturos inventam de fazer uma vida em comum, imaturo é uma pessoa que não pensa o presente como lançar bases para um futuro que virá. O imaturo é aquele que só vive o momento sem se preocupar com amanhã. Imaturo é aquela pessoa que só pensa na aparência, enquanto é jovem está bem, quando as carnes começarem a ficar flácidas, molengosas, caindo, como diria um amigo meu, quando a menina é nova, usa tomara que caia, quando passa a idade é tomara que suba porque já caiu. Então, quando isso acontece, cadê o compromisso de continuar juntos, de dar amor e receber amor? É necessário que continue. Serão uma só carne, o que Deus uniu, mas isso é duro. Mas isso é a verdade, meu filho. O importante é ser feliz. O que é ser feliz, meu filho? Me explique primeiro. Porque se você acha que ser feliz é fazer todos os seus gostos e as doidices que tem na cabeça, você vai se ferrar e ainda vai tornar infelizes diversas outras pessoas. Essa palavra é dura, padre, mas é a verdade, meu filho, minha filha. Eu quero viver com um rapaz, vai dizer, eu quero viver com outro rapaz, porque isso vai me fazer feliz, me faz bem, eu gosto, o que é que tem de mal? O importante é o amor. Mas isso é pecado, meu filho. Essa palavra é dura, mas é a verdade. Nosso Senhor não volta atrás. Mas isso é ser rígido demais. Todo mundo tira uma vantagem para si. Se eu tenho um esquema e posso ganhar, por que não entrar no esquema? Mas isso é desonestidade, meu filho. Essa palavra é dura. Então, como não consegue falar mal de Jesus, diz que o padre é que é duro, o padre é exigente, o padre é cara feia. Isso mesmo. Nunca disse para ninguém que vinha a Laranjeiras para ser amado por Laranjeiras. Nunca disse isso e nunca alimentei essa ilusão. Mas desde o começo eu disse, eu vim aqui para ser testemunha da verdade. Vocês gostando ou não. Essa palavra é dura, mas é isso mesmo. Nosso Senhor, além de não voltar atrás, ainda provoca mais, vai além. Isto vos escandaliza? Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O subir ao Pai, no Evangelho de São João, começa com a cruz. E quando virdes? Porque o povo só pensa assim, a nuvenzinha fazendo isso, Jesus, e aqueles raios saindo assim. A subida ao Pai começa com a subida ao monte onde ele será crucificado. Isto vos escandaliza? Daquele dia em diante, muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com ele. Nosso Senhor mesmo deixou bem claro, ninguém vem a mim se não for atraído pelo Pai que está nos céus. Eu acho engraçado que tem alguns colegas padres que acham que tem que fazer macaquice para ver se chama as pessoas para a igreja. Aí alguns fazem malabarismos, outros fazem isso, outros entram na igreja pegando na mão de todo mundo, dando uma de legal, dando altas gargalhadas na praça. Meus filhos, não precisa nada disso. O bem difunde-se por si só. Eu acho que era assim, um colega meu que sempre dizia isso em latim, bonum diffusivum se ipsum. Acho que é assim que é dito. Mas deixa o latim para lá, o povo não vai entender mesmo.
O bem difunde-se por si mesmo. A verdade, ela grita quando uma consciência tem acesso a ela. E diante da verdade nós temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. Muitos não andavam mais. Para os que ficaram, os 12, o que é que Jesus diz? Eu vou explicar melhor para vocês? Foi isso que ele falou? Não. Ele disse o quê? Vocês também querem ir embora? Isso aqui é uma forma bem comportada, que naquele tempo não existia o ditado não, mas se existisse, Jesus teria dito certamente, porque o sentido é exatamente o mesmo. A verdade é esta. Se quiser me seguir, esta é a condição. Se não quiser, porta da rua, serventia da casa. Verdade. Literalmente foi isso que Jesus quis dizer. Agora, como é o padre Francisco que diz, sempre tem um nojento mandado do cão que vai sair dizendo: o padre está afastando o povo da igreja, mandando o povo embora. É verdade. Eu já escutei esse tipo de acusação várias vezes, na maioria das vezes porque estava pregando justamente sobre essa passagem do Evangelho. Eu acho incrível. Mas foi Jesus que falou: vocês também querem ir embora? Naquele momento, a dureza interpretada com respeito à verdade que acontece no sacramento da Eucaristia. Mas podemos estender o leque, abrir o leque e diversas outras condições que Jesus impõe para que o sigamos, para que sejamos seus imitadores. Elas parecem duras, especialmente numa mentalidade completamente relaxada, como é a que é a dominante no mundo de hoje, onde a felicidade é relativa, onde as pessoas têm a maior cara de pau de chegar na sua cara e dizer: o que é mal o que é errado para você pode não ser errado para mim. Já ouviram isso? Ou é só nos infernos que se diz esse tipo de coisa? Não fala, não denuncia, porque se alguém falou, está sob influência do maligno. Vocês também querem ir embora? Silêncio. Até que Pedro rompe o silêncio. Certamente ele deve ter coçado a cabeça naquele instante, deve ter lembrado das outras exigências que em outras ocasiões nosso Senhor deixou bem claro, e responde: Senhor, a quem nós iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A quem iremos? É duro? É. É fácil? Claro que não é. A gente vai conseguir inimizades? Vai. A gente vai se expor a ser alvo de piadas de mau gosto? Vai. A gente vai ser preterido em favor de outros? Vai. Preterido é quando você é deixado de fora ou de lado. Por mais que você tenha todas as condições e todas as competências para fazer algo, mas só pelo fato de você, por seguir Jesus, não entrar em certos esquemas, vão preferir outros que entrem nos esquemas do que quem é honesto. Vocês sabem que isso é verdade. Senhor, vai ser difícil, vai ser duro, mas a quem nós iremos? Porque o poder não dá vida eterna. Eu acho engraçado, essa semana estávamos no retiro do clero e falaram sobre um irmão que, devido a seus escritos, entrou na Academia de Letras X. E depois que entrou na Academia de Letras X, ele perdeu a naturalidade e começou a falar de forma diferente do normal, de como a gente falava antes. Aí alguém disse assim: é porque ele realmente está acreditando que só agora é um imortal. Vocês sabiam, nas academias de letras, o
fulano de tal é chamado de imortal. Tu vai morrer, desgraça. Vai para o caixão também, vai apodrecer embaixo da terra. Oxi. Se ficou muito famoso, talvez algum dia, quem sabe, ganhe um nome de praça, ou nome de rua, ou talvez até um monumento. Mas não vai passar disso, infeliz. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. O poder, a fama não dá vida eterna. O prazer, pior ainda. Já neste mundo, o prazer é tão assim e vai embora. As pessoas nunca ficam satisfeitas. Por que é que você acha que determinadas coisas que geram prazer, elas viciam? Viciam. As coisas que geram prazer, normalmente, viciam. E depois que a pessoa já está completamente mergulhada até a testa no vício, é muito complicado se libertar. Se não for a ajuda de tantas outras pessoas, uma ajuda de Deus e a própria pessoa se tocando de sua situação e que precisa se libertar dela, não vai conseguir se libertar nunca. E mesmo assim é uma libertação condicionada. Uma libertação que precisa de constante auxílio. Do contrário, a pessoa, por si só, sozinha, não vai dar conta. Vocês também querem ir embora? É duro, é difícil. A gente deve se preparar sempre para o pior. Mas a quem nós iremos, se só Ele tem palavra de vida eterna? Se só Ele nos abre o céu? Se só Ele dá razão à nossa existência? Se somente Ele é capaz de coisas tão extraordinárias que ao longo desses 2 milênios de história da igreja nós temos testemunhado. Um milagre, meus filhos, não acontece à toa. Deus não dá um ponto sem nó, como se diz no popular. O milagre não é feito apenas para satisfazer os desejos do fulano ou da fulana. O milagre é feito para provocar a fé, para aumentar mais ainda a fé que já se tem, para aumentar o amor para com Deus e para com o próximo, e para servir ao bem não apenas da pessoa, mas de todos. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Meus filhos, temos que tomar uma decisão. O livro de Josué coloca o povo neste momento de uma tomada de decisão. O povo tinha percebido como era a vida dos pagãos e ela parecia atraente. O povo tinha percebido como era seguir o Deus de Israel e viu como ele era exigente. Mas o povo também testemunhou os sinais da presença de Deus e os efeitos que ele produz, e tinha que tomar uma decisão. Josué deixa claro: eu e minha casa serviremos, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E naquele momento o povo renova a aliança, longe de nós abandonarmos o Senhor. Ele nos tirou da escravidão do Egito, realizou grandes prodígios, nos guardou, e no meio de todos os povos pelos quais passamos, também nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele falou, eu creio. Pode ser que eu não entenda tudo, mas eu sei que foi Ele que falou. Pode ser que eu ainda não tenha noção das consequências de tudo isso, mas foi Ele que falou, eu creio. É o meu corpo, é o meu sangue, é a minha carne a qual vocês devem comer, do contrário não terão vida eterna. Vocês também querem ir embora? Fique à vontade. Não é à toa que a missa sempre é celebrada de portas abertas, a não ser que estejamos em tempo de perseguição. Mas normalmente a igreja fica de portas abertas no momento que a palavra é proclamada. Era assim já na antiguidade. Era interessante, na liturgia antiga, essa primeira parte da missa, que hoje chamamos de liturgia da palavra, era chamada de missa dos catecúmenos.
As portas estavam abertas para aqueles que ainda não fossem batizados ficassem livres, caso achassem que o evangelho era duro, difícil ou até impossível de ser vivido. Quando terminava então essa primeira parte, o diácono, se ele estava presente, pedia que os catecúmenos se retirassem, porque só os batizados é que podiam estar presentes no restante da missa e se alimentar do corpo e sangue do Senhor. Era assim. Vocês também querem ir embora? A quem iremos? Se quiser buscar a vida eterna, se quiser buscar a vida plena, se quiser buscar outras satisfações, sabe que todas elas passam, todas elas têm um ponto final. O único que projeta para a eternidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Decida-se, decida-se, sem medo de cancelamento, sem medo de ridicularização, sem medo de ser mal interpretado quando lá no seu trabalho ou em qualquer outra ocasião você for forçado a fazer como todo mundo, mas se o que todo mundo faz é pecado, você vai ter que dizer não, sem medo de fazer isso, sem medo de levar a fama de chato de plantão, sem medo. A quem iremos, Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decida enquanto é tempo. Não deixe para amanhã. Cri, 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 cri. Não deixe para amanhã. Isso, não deixe para amanhã o que devia ter feito ontem. Que nosso Senhor venha em nosso auxílio. E normalmente Ele sempre vem. Em cada sacramento, a graça nos socorre, mas mais ainda no Santíssimo Sacramento, corpo e sangue dele, em que, se unindo para nós em forma de alimento, ele se torna um conosco. Aí sim, meus filhos, seremos capazes de coisas que o mundo verá como impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.